A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Oh, glória a Deus pela sua vida. Estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. Nós hoje vamos para a parte 2 do mistério. Esse mistério maravilhoso que é o domínio restaurado. Mateus 12, 33 diz assim: Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amados, a Bíblia diz que nós somos justificados por Deus através da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. E aqui diz que nós somos justificados pelas palavras. Veja que faz parte da fé a palavra. É impossível crer sem dizer o que crer. Romanos 10, 9 e 10 diz que se o teu coração crer e com a tua boca confessar, será salvo. A fé não está completa sem a palavra da fé. Vemos que a fé sem obras, diz Tiago, ela é morta. Tiago 1,25 diz que nós seremos bem-aventurados no que fazemos. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4,13: Crie, temos esse mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Como que nós podemos ver a fé de uma pessoa? Pelo fruto. Amados, a boca fala o que está cheio o coração. Como é que se descobre o que está no coração? Pelas palavras da boca. Como é que podemos saber se uma pessoa tem fé? Impossível, até que ela fale. Esta é realmente a demonstração clara da fé. Olha só. Como é que podemos ver no deserto que Josué e Caleb creram e o povo não creu? Pelas palavras da sua boca. Vemos que Josué e Caleb creram na palavra e repetiram a palavra. E o povo falava o contrário da palavra e confessava as circunstâncias. Circunstâncias verdadeiras. Havia gigante, realmente, tudo que eles estavam falando era verdade, mas não era a palavra de Deus que está acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal humano, porque o Senhor é bom, perfeito e agradável. É algo superior. Amados, quando falamos do mistério do domínio restaurado, falamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. E Deus mostra claramente como é a sua imagem e semelhança no capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus olha para as trevas, ele diz: haja luz. Vemos que a sua essência é chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Nós não somos deuses, mas somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança para termos domínio. Jesus é o nosso exemplo, podemos ver isto em todo o Evangelho, no livro de Atos, que a postura de Jesus e dos primeiros discípulos era uma fé não religiosa, passiva, mas uma fé agressiva contra as trevas. Amados, se não tivermos uma comunhão de qualidade com o Senhor, nunca chegaremos a descortinar esse mistério, por causa do véu da carnalidade e mundanismo. A mornidão gera pessoas com fé religiosa. Se Deus quiser, Ele vai fazer na sua soberania. Quem sou eu? Só posso lastimar, murmurar e esperar. Mas quando nós realmente temos uma comunhão de qualidade com o Senhor e Ele tira essas escamas dos nossos olhos, como fez com Paulo, nós começamos a ver que, como corpo de Cristo, embaixadores celestiais, embaixador tem uma voz, uma mensagem. Nós, como boca de Deus, nós temos uma mensagem que é a palavra. Nós vemos a fé de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, que a sua fé foi expressada assim. E ele disse, e quando ele falou, conforme o Senhor falou, os ossos se moveram e se juntaram. Podemos ver a fé de Moisés pela sua atitude de fé, e podemos ver a fé de Abraão pelo seu ato de fé para com o seu filho Isaque. Não somos salvos pelas obras? Não. Mas as obras são a evidência de uma fé genuína e madura. O fruto dos lábios é o produto final de uma fé que entrou no coração e germinou e deu a 100 por 1. A árvore que não dá fruto, perto está da maldição.
O fruto dos lábios é realmente o efeito verdadeiro da salvação. Deus amou o mundo, enviou Jesus, que enviou o Espírito Santo, que disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E essa igreja espiritual, ela tem característica, tem realmente sinais e evidências. E a evidência da sua fé, Jesus diz em João 14,12 que quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Quem crê, ele está falando da fé genuína, da fé que nasce de um relacionamento verdadeiro pela graça. Vemos então que o fruto dos lábios é o porquê Jesus morreu. Jesus morreu para nos levar para a dimensão da comunhão com Deus, restaurar imagem, semelhança e domínio. Ele morreu para nos levar para a dimensão da glória, da comunhão, da frutificação que o glorifica. Em João 15,8 ele diz que nisto o Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Lá em João 15,16 diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que deem fruto e fruto que permaneça. Aquilo que o Senhor faz dura para sempre. Quando nós temos uma comunhão de qualidade com o Senhor, estamos sempre avançando, a nossa fé está sempre progredindo. Não é uma fé que retrocede, morna, morta. É uma fé viva, é uma fé espiritual, verdadeira. Quando nós temos uma comunhão de qualidade com o Senhor, Ele consegue tirar-nos da frequência do engano, onde as pessoas estão repetindo as circunstâncias, os problemas, reclamando, se lastimando ou repetindo que estão em apuros. Elas estão na frequência, o mundo inteiro está enganado. Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou e já libertou a raça humana. Amém, amados? A verdade é o estar consumado. Cristo em nós, esperança da glória, Colossenses 1:27. Então maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há motivo para temer nem para perder. Ele diz que nos guiaria em triunfo sempre. A questão toda da revelação progressiva, através de um relacionamento de qualidade, não fanático, mas sincero, diário com o Senhor, vemos que essa revelação produzirá pessoas que falam a palavra de Deus no Espírito com amor, que falam a palavra, creem a tal ponto de transformar a sua fé em atos proféticos, atos que realmente tragam um resultado na vida das pessoas. Deus não nos ungiu à toa. Em Isaías 61 diz que Ele nos ungiu para consolar os tristes, libertar os cativos, né? Para trazer paz àqueles que estão aflitos, a salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho genuíno. Vamos vendo que o mistério é descortinado. É um mistério que está oculto ao homem na sua condição caída. Enquanto o homem não toma uma atitude de consagração, renúncia e não busca o Senhor como fizeram na igreja primitiva, permanece o véu, aonde as pessoas estão na frequência, mesmo religiosos, mesmo frequentando a igreja, na frequência do medo, da preocupação, na frequência de que eles não têm como sair daquela situação, quando o Senhor diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo. Então a frequência do engano é assim. Deus ungiu Saul, mas Saul tinha medo do gigante e dizia: nós ainda não alcançamos o favor do Senhor, e se escondia. Então ele não conseguia ver o favor do Senhor, a unção de Deus com ele, que Deus era maior que o gigante, que Deus estava com ele em todo o tempo. Ele não via isto, porque o coração dele era mau, não tinha sido renovado. É o que o Senhor diz naquele dia: apartai-vos de mim, porque seu coração tem iniquidade. Ou seja, Deus não penetrou, não trabalhou, a semente não gerou arrependimento, estava ali aquelas pedras, mundanismo, aqueles espinhos, relacionamentos de falta de perdão, não confessados e não tratados. E Saul se escondia, mesmo tendo o Senhor com ele e a capacidade e a unção. Mas havia que investir tempo na presença do Senhor. Foi descortinando esse mistério. E ele percebeu que Deus era com ele, o Deus que livrou do urso e do leão estava com ele, que Deus era maior, que Deus era fiel, e ele disse: olha, o Deus que me livrou está comigo. Eu creio que ele existe e que ele é galardoador daqueles que eu busco. Hebreus 11:6. Eu vou para cima do gigante. E Deus efetuou um grande livramento. Samá, quando todo mundo se escondeu, Samá tomou uma atitude, diz que ele defendeu o território de lentilha e o Senhor operou um grande livramento. Veja que o Senhor opera através de pessoas. Veja que a fé é essa parceria, onde eu entendo a vontade de Deus, vou lá como Moisés e de forma perseverante. Por um tempo o faraó vai dizer não, vai dizer não, vai dizer não, entende? Mas de uma forma perseverante, Moisés mostrou a sua fé,
a ponto de ir diante de Faraó quantas vezes foi preciso e transformar a sua fé em atos proféticos e arrancar aquele povo de lá. Então a fé que nós estamos falando é uma fé de atitudes reveladas, de atos proféticos. Não é uma fé de, eu creio em Deus, se Ele quiser Ele vai fazer. Eu creio em Deus, eu estou sofrendo, mas numa hora dessa Deus me faz aquilo. Não, a fé crê que Deus já fez, que tudo está consumado, que Ele habita em nós e que Ele está agindo aqui e agora. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei, Hebreus 3:5. Então a fé que eu estou falando é, porque tu estás comigo, Senhor, e porque o Senhor destruiu as enfermidades na cruz do Calvário, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, eu vou ungir com óleo, eu vou expulsar essa enfermidade. É assim que é a fé daqueles que têm esse mistério revelado. Eles sabem que a enfermidade está sob o seu domínio, eles sabem que Jesus levou as enfermidades na cruz do Calvário, eles sabem que mesmo que existe cura e milagre, né? Milagre às vezes some na hora e cura às vezes pode demorar algum tempo. Quantas pessoas que têm fé na cura divina estão lutando com enfermidade há meses, anos? Não importa. Isso não é falta de fé. Se ele não está conformado, está lutando contra, mesmo que ele morra enfermo, ele teve fé. Por quê? Porque ele não se conformou, não ficou passivo e ele praticou a sua fé. Isso é prova de que ele está na fé, né? Então, esta é certamente uma batalha tremenda, porque se a pessoa é atacada numa área e ela perde a fé, e nós somos salvos pela graça através da fé, diz Efésios 2:8, quando eu perco a fé, eu acabo perdendo a salvação. Então aquele que está lutando, ele não está vencendo só aquela luta, ele está mantendo a sua fé, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele não desanimou porque ficou endividado, desempregado, tá pão e água por um tempo. Ele não desanimou porque uma enfermidade terrível apareceu no corpo dele e ele está lutando há meses, anos. Não, ele não desanimou, ele continua crendo, continua profetizando, continua alimentando a fé. Você está vendo? Isto é, não apenas não perder território, é manter a sua fé. Porque em último estado, o mais importante é a salvação eterna, é não perder a sua fé. Como Paulo disse, mesmo preso, mesmo passando necessidade, mesmo sendo perseguido, ele diz, olha, acabei a carreira, guardei a fé. Veja, completei a carreira, não perdi a fé, completei a minha carreira. Então, quer dizer, isto é conclusão. Nós vemos a coisa mais linda, irmãos. A pessoa que está sendo bombardeada nas finanças, mas crê na generosidade, crê nas boas obras e crê que ele é próspero em Cristo. Mesmo que durante muito tempo ele não está vendo evidência disso. Como o Abraão, que durante muito tempo não viu nenhuma evidência de que seria pai de uma multidão, mas ele creu e confessou, alimentava essa comunhão diária com Deus, adorava a Deus e confessava, sou Abraão, pai de uma multidão. Veja? Então a fé que nós estamos falando é o bom combate da fé. Quando a pessoa tem essa revelação, ela tem uma agressividade contra todos os efeitos da queda. Isso é chamado de fanatismo, nova era, poder de pensamento positivo. O diabo quer amordaçar a igreja. Esses nuvens sem água aí, essas pessoas que não têm obras como os fariseus, odeiam a vida espiritual de Deus fluindo. Eles odeiam a fé. São inimigos da cruz de Cristo. Vão dar conta diante de Deus, porque estão perseguindo os genuínos, porque são cegos, não sabem, não têm essa revelação. Então para eles é absurdo alguém ter essa fé de que Deus cura enfermos, a ponto de transformar isso em oração pelos enfermos. E para eles é um absurdo que o Senhor Jesus na cruz do Calvário nos fez prósperos. Mesmo na crise de Salmo 37:19, terão de sobra, o Senhor é meu pastor, não me faltará, Deus suprirá todas as minhas necessidades, Filipenses 4:13, 2 Coríntios 9:8 diz que Deus nos dará sempre, em tudo, para toda boa obra, seja espiritual, financeira, cesta básica, ajuda em dinheiro, emocional, todas as áreas, Deus nos supre com toda graça, toda espécie de graça, inclusive a graça de ter uma vida longa e saudável, porque você veja uma coisa, Moisés debaixo da lei não tinha essa dispensação superior com superiores promessas. Ele viveu 120 anos e enxergava bem. Deus o recolheu sem nenhuma enfermidade. Agora imagine nós que somos o corpo de Cristo e Jesus levou as nossas enfermidades, como diz em Isaías 53:4 e 5. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que quando nós temos uma comunhão de qualidade com o Senhor, vai se descortinando esta capacidade de dominar as enfermidades, as obras malignas, feitiçaria, a crise,
como Jesus, as tempestades, as infecções, as pandemias, a carne. Uma coisa importante que eu quero falar agora, irmão, não se faça de fraco. Deus não deu só domínio do demônio e das obras do demônio, não. Deus te deu domínio sobre a sua carne. Pare de dizer eu sou fraco. Joel diz, digo fraco, eu sou forte. Amados, quantas pessoas que dizem, esse sentimento é tão forte, eu preciso ceder esse vício, eu preciso ceder este pecado sexual, porque isso é mais forte do que eu. Você não tem a revelação do domínio, você não tem comunhão de qualidade com Deus. Você não tem. Eu estou te convidando a ter, amém? Porque quem tem comunhão com Deus descobrirá que o Senhor nos deu o domínio da nossa carne, nossos pensamentos contrários, sentimentos e desejos, carnais, que somos atacados. Não somos nós, não somos o Espírito. Tudo que não é paz, amor, alegria não é você. Você é um com o Senhor. Isso é sua carne te atacando. E a tua carne está debaixo dos seus pés. Gênesis 4:7 diz que a carne ela vem com suas tentações, mas cabe a nós dominar. Pelo Espírito que está em nós, como diz em Romanos, se pelo Espírito mortificar as obras do corpo vivereis. Pastor, você sabe, mas isso é tão forte. É porque você não tem revelação da força de Deus. Você ainda não tem revelação. Porque se souber quão grande é o teu Deus, quão forte é o Espírito Santo na sua vida, ele diz que você não está debaixo do pecado, que a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Isso está lá em Romanos 8:1 e 2, Romanos 6:14. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:13 que nunca haverá tentação maior que você pode suportar. E 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz que nós recebemos uma nova natureza e através dela já escapamos das seduções e das concupiscências. Amado, você é mais forte do que você pensa em Cristo. Você pode renunciar. Não é só perdão que a graça tem, não, se pecarmos involuntariamente, por distração, por fraqueza, por falta de conhecimento da palavra. O sangue perdoa. Se confessarmos, ele perdoa. Mas a graça não tem só perdão, não. A graça é o poder de Deus. A graça não é desculpa para continuar pecando. A graça é o poder de Deus para ser fiel. É o poder de Deus para vencer o mundo, a carne e o diabo. Deus não deixou a tua carne para te dominar, não. A vitória de Cristo é uma plena e poderosa salvação. Ele não deixou a tua carne assim mais forte do que você, não. De jeito nenhum, queridos. Amados, como nós precisamos dessa revelação, ou morte, ou revelação ou escravidão. Enquanto o povo do deserto não tinha revelação, eles estavam amassando barro, mas Moisés, que andou com Deus, teve revelação, foi lá e o libertou. O povo no deserto não subia um monte, mas Josué e Caleb subiam, passavam tempo com Deus, como Davi passava tempo com Deus. Então Josué e Caleb tinham revelação, por isso tinha a palavra de fé, repetia a palavra de Deus, a fidelidade de Deus. Dizia da vitória bem na cara do fracasso, bem diante do perigo, confessavam a vitória, não é? Agora o povo do deserto que não tinha comunhão com Deus, não se interessava ter comunhão com Deus, só ficava nas festas, nas orgias, na preguiça, no mundanismo, quando vinha as provas murmurava, falava que ia voltar para o Egito, falava que ia morrer no deserto. Tá entendendo? Quem não tem comunhão com Deus não tem revelação. Olha quanto se paga caro, irmãos, por não ter comunhão com Deus. Uma vida derrotada aqui e depois o inferno. Mas aqueles que conhecem a Deus, diz Daniel 11:32, serão fortes e realizarão prodígios. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa revelação, ela é tão importante, irmãos, porque sem essa revelação nós sempre veremos nossos problemas maiores do que Deus. A mágoa como mais forte que nós, o pecado como mais forte que nós não iremos ser salvos. Nós veremos o que? O mal reinando. Nós veremos que o mal é mais forte que nós. Nós veremos que aquilo que o diabo fez é invencível. Isto é, não conseguimos ver a realidade de quem está sentado no trono e reinando. Quem é que é o Todo-Poderoso que venceu? E quem que nos fez mais que vencedores? Quem é que habita em nós? Quem é maior? Pastor, Deus é maior, mas você vive preocupado. Deus é maior. Mas você não renuncia ao pecado, ao mundanismo. Deus é maior, mas você vive na preguiça, na carne, no mundanismo. Então, não saiu. Pedro diz assim, como dos ídolos vos converteste. Foi Paulo que diz em Tessalonicenses, como dos ídolos vos converteste ao Deus vivo. Então o que nós vemos é que há uma conversão. Isso é 1 Tessalonicenses
1:9.